Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma DR fotográfica. Isso aí, hoje o tema é composição. Vamos aprender a organizar essa parada aí, os elementos dentro do quadro aí. É isso, Vamos? bora lá. Bora! Então, falando sobre composição, o que é a composição, Mila? O quê? Conta pra gente. O quê? Composição, gente, nada mais é do que a forma como a gente organiza os elementos dentro de uma foto, dentro de um enquadramento, dentro de uma cena. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender aqui algumas regras, né, que a gente pode também usar para depois quebrar, se a gente quiser, né, que regras às vezes são para serem quebradas. Você gosta de quebrar regra, né? Eu sou como é que se diz? Eu sou um quebrador de regras. Você é rebelde. Eu sou rebelde. Não é quebrador de regras, eu sou rebelde. Então, aí a gente vai aprender hoje, vai falar um pouquinho sobre composições, e sobre algumas regras, e sobre como a gente gosta de trabalhar, né? Porque composição também é muito da nossa bagagem, do que a gente viu, do que a gente viveu. Então, tudo isso a gente leva como bagagem para a vida e leva como bagagem para a fotografia também. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre todas essas coisas aí. É isso aí. Vamos lá. A gente vai dar alguns exemplos aqui mais à frente, né? Que vocês vão ver que a composição ela tem o poder de direcionar o nosso olhar, né? E dependendo do local da foto que você coloca o motivo principal, você pode alterar o sentido daquela foto. Se você coloca ela logo à esquerda no começo, se você coloca no meio, para o final, enfim, né? A gente tem como direcionar o olhar do espectador, alterando assim o sentido final da foto. É verdade. Uma boa composição deixa tudo mais agradável, né? Quando a gente está olhando. Uma boa composição, a gente saber organizar esses elementos dentro do enquadramento é como se fosse, por exemplo, todos os instrumentos musicais tocando o mesmo ritmo, na mesma nota, né? É agradável aos nossos ouvidos isso. Uma música boa, né? É uma música boa. E na fotografia, quando a gente trabalha com imagem, com os olhos, é a mesma coisa. Às vezes, se a gente não tem um enquadramento legal, não tem uma composição legal, a gente não tem prazer, né? Fica um certo ruído na cena, digamos assim, né? Para a gente aprender sobre composição, como tudo na vida, a gente tem que estudar e praticar, né? É isso mesmo? É isso aí. Tem Então, que treinar bastante, isso né? aí. Vai depender do quanto a gente pratica, né? Do quanto a gente exercita a composição. E a gente pode ter alguns truques para poder aprender sobre composição, que é, por exemplo, que eu uso, né? Eu gosto de usar e eu acho que funciona. Fotografar com os olhos, né? Porque nem sempre a gente está com a câmera na mão, né? A gente não anda com a câmera na mão para todo lado. Eu até ando muito com câmera, mas não a todo momento, né? E eu aprendi a praticar esse exercício, né? Que é de fotografar sempre com os olhos, né? Tentar analisar formas geométricas, né? Como linhas, círculos, quadrados, triângulos, né? E isso apurou muito o meu olhar para a composição. Mesmo sem câmera, mesmo sem o celular, né? Onde você for, você passar a perceber as texturas, padrões, as linhas, né? Quando estiver viajando na estrada, observar os campos, né? Uma árvore, imaginar ali. Se você trabalha com fotografia de pessoas, né? Imagina o seu cliente ali, né? Nesse local que você está passeando ali, né? Enfim, no centro da cidade, olha as formas, né? As linhas, a geometria, né? Isso tudo vai treinando o seu olhar para você, quando estiver em um trabalho, né, colocar isso tudo em prática. A gente só vai conseguir saber compor, né, aprender sobre composição. Quando eu digo saber, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né, nova, né, gente? Mas quando a gente aprende um pouco sobre a composição, a gente vai conseguir enxergar composição em quase tudo que a gente olhar, né? Mas para isso a gente precisa praticar alguns exercícios como esse que a gente falou agora, né? E aí a gente vai aprender a identificar esses elementos por onde a gente olhar. A gente só consegue aplicar a regra da composição quando a gente consegue reconhecer alguns elementos, né?
que a gente já citou aqui, né? A gente sabe, por exemplo, sobre a regra dos terços, a gente sabe sobre fluxo, sobre composição com cores, tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui. E se nós falarmos para vocês que vocês podem já compor desde antes de chegar no local do ensaio, quando vocês orientam os seus clientes, né, com as cores das roupas que eles devem usar para o ensaio. A gente falou aqui na aula passada sobre cores, né, sobre cores de roupas, né, que como que as cores podem contrastar e pode dar uma força maior para as fotos, né. Então quem não viu a aula, assista essa última aula sobre cores. Mas então desde esse momento que vocês estão orientando os seus clientes, né, com as cores das roupas, vocês já estão compondo a partir dali. Então vamos aos nossos exemplos de hoje. Separamos algumas imagens bem interessantes, né, que mostram esses elementos todos que o Bruno citou aqui para vocês, né? A gente vai começar com a imagem falando sobre fluxo. Esse ensaio foi feito à noite, né? Tinha uma fogueira, a gente fez uma fogueira lá com esse casal. E nessa foto em específico, né, percebam como que essas partículas, né, essas micropartículas de brasa formam um fluxo diretamente para o casal ali, né, que preenche toda a foto, né, e vai em direção a eles. Aqui a gente tem uma foto com moldura, né, que é uma composição, apesar de ser simples, é muito bonito. Né, foi feito numa cerimônia, né, que a gente, nessa situação específica, né, essa foto foi feita naquele ensaiozinho que a gente faz dos noivos ali, depois que acaba a cerimônia. Então, a gente tem mais chance dessa forma de poder encaixar o casal ali, né, organizar essa cena. A gente tem mais controle nesse caso, né, que já tinha acabado a cerimônia. E como o Bruno citou, né, tem fotos que às vezes tem um único elemento, né, de composição, mas tem fotos que tem 2, tem 3, tem 4, enfim, né, tem múltiplos elementos ali numa única foto, né, e quanto mais elementos tiver, mais força às vezes a foto vai ter. Isso aí, tem que tomar cuidado, é claro, como eu falei, né, para poder tentar organizar, dependendo da situação, o caos, né, dos elementos ali no enquadramento, mas realmente, como ela falou, tem toda a razão. Dependendo da situação, quanto mais elementos de composição você tiver, se for bem organizado, você vai ter grandes fotos. Não é isso mesmo? É isso. Então, vou separar uma foto aqui para mostrar. Essa foto do casal Alan e Tarla, a gente percebe que tem mais de um elemento aqui de composição. Por exemplo, de cara a gente já vê aqui as cores, né? Que o casal tá emoldurado por uma cor azul, que é a cor do céu ali. E a gente tem um fluxo de galhos, né, na cor quente que direcionam para ele. Em uma única foto, a gente tem cor, a gente tem moldura e a gente tem fluxo, né? E isso tudo faz com que o nosso olhar vá diretamente para o casal, né? Tem uma quebra de padrão também, que a foto tá praticamente preenchida por uma única textura, né, de galhos ali. E o casal tá ali mais ao centro da foto, em uma quebra de padrão total, né? Então temos múltiplos elementos ali que dão força para essa foto. Vocês conseguem perceber como é agradável olhar para essa imagem? A combinação de cores, né? O fluxo, como a Mila falou ali, dos galhos indo para eles, a moldura levando o nosso olhar direto para eles. Isso é legal, gente. As pessoas gostam disso e às vezes não sabem nem porquê. Existe um estudo para isso, né, de como funciona a percepção humana, a percepção do olho humano, né? Então tudo isso pode ser calculado ali. Às vezes o seu cliente, muitas vezes ele vai falar assim, eu não entendo porquê, mas eu gosto dessa foto, né? Então isso se explica, né, pela forma como que a gente percebe as fotos, como que o nosso olho capta as imagens, como que o nosso olho lê as fotos, né? Então não é por um acaso, existe um estudo para isso, né? E tendo conhecimento a gente pode saber aplicar esses elementos todos nas nossas fotografias. Eu acho que na verdade isso que a Mila falou aqui agora acontece na maioria dos casos, né? Porque a maioria dos clientes não estudam sobre fotografia, eles apenas olham nossas fotos lá, a maioria, né? Olham nossas fotos, né? Nossas, quer dizer, as nossas, né? Nossas e de vocês também. E ele só sabe dizer, pô, eu gosto do que eu vejo.
Eu não entendo, a maioria, quase que todos eles quase, né, falam, né, que não, alguém que não seja fotógrafo é difícil. Às vezes aparece um cliente que diz que, não, eu gosto de fotografia e eu estudo fotografia, né? Mas a maioria dos clientes, assim, normais, não gostam da foto, mas não sabe por quê. Mas a gente que estuda, né, sobre fotografia, sobre composição, estudando hoje, a gente sabe por que eles gostam, porque os elementos estão o quê? Estão direitinho, estão organizados, isso aí. Achei graça você falando dos clientes normais, né? Tem os clientes que não são normais. Porque tem cliente que é fotógrafo, né? Que é fotógrafo mesmo, então a gente... Os fotógrafos são lá normais. São os anormais, né? Então, mais uma foto aqui, essa fala sobre... mostra linhas e moldura, né? A gente tem esse padrão de linhas ali que vai em direção ao casal e o casal está nesse triângulo ali que forma essa moldura em volta deles, né? Essa foto aí foi feita para quem não sabe, né? Um dia eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu fui jogador de futebol profissional. Essa foto tem uma história legal, né? Que tem uma certa importância para mim, para os noivos também, porque ela foi feita no estágio do time que eu jogava aqui no meu estado, né? No estágio da Desportiva. E eles torciam para mim quando eu jogava futebol, né? E aí eles estavam fazendo aqui, comemorando 10 anos de casados. 10 não, estavam comemorando 25 anos juntos, né? Entre namoro e casados e tudo. Então é uma história muito legal, que eles me viram jogar nesse campo, nesse estádio, né? E eles têm uma história no estádio, que eles são torcedores do clube, né? De uma torcida organizada do clube. E a gente, né, teve a honra de fotografar eles nesse estádio aí, que tem uma história legal. E você virou fotógrafo, né? Muitos anos depois e pôde registrar esse momento especial deles, né? Legal, muito legal, gostei. Tem um significado muito forte pra gente também. Vamos falar agora sobre fluxo e direção. Essa foto da Manu e do Felipe, né? O que é interessante pra gente nessa foto é o significado que a posição deles na foto pode alterar. Por exemplo, se a gente tivesse posicionado esse casal no começo da foto, deixando esse caminho livre, ele daria uma sensação de que eles estão construindo a partir dali a sua caminhada, né? Quando a gente coloca eles mais ou menos após o meio da foto, né, a gente tem uma sensação de que eles já trilharam algum caminho juntos, né? E como esse caminho não tem fim, devido ao ângulo da foto ter sido feito de um ângulo superior, a gente não vê o fim do caminho, né? Nos passa também uma sensação de eternidade, né? Então mostra o seguinte, que eles já construíram uma estrada, porém o caminho deles ali não tem fim. Eles já construíram e continuam caminhando numa estrada que não tem fim. Então a gente percebe que a gente, ao posicionar o motivo principal da foto, seja no início, seja no meio, no fim, isso pode alterar também a nossa percepção, né? De algo que está começando, de algo que está encerrando, ou que está indo sentido, futuro, ou que mostra o passado, enfim. Essas percepções a gente pode construir a partir da forma que nós compomos as fotos, né? Isso é muito interessante. Profundo. Eu bati palma aqui porque foi demais, cara. Realmente, ela tem toda a razão mesmo. A composição tem o poder de trazer a mensagem que a gente quer passar também, né? Como ela explicou tudo aí, eu concordo com tudo que ela falou. Demais. Então, o que a gente tem nessa imagem aqui? A gente tem fluxo, a gente tem textura, né? A gente tem quebra de padrão. O fluxo ali do matinho ali indo em direção, todos indo em direção ao casal. Tem a textura, né, do próprio mato ali, que eu não sei o nome da planta. Quem souber, escreve aí embaixo. A foto tá em plano inteiro. Eu tenho quase certeza que minha sogra vai saber qual é o mato aí que tá aí nessa foto aí. Ela conhece todas as fotos. E a quebra de padrão, né, que já que tá todo matinho indo para eles ali, e eles estão paradinhos ali e tal, como se estivesse até indo ao contrário ali do mato, né? Então, a gente tem
pelo Quebra menos... de padrão também porque a foto está inteira preenchida na cor verde, né? Preenchida pela mesma textura ali, né? De vegetação. E o que diferencia da foto inteira, do plano cheio da foto, é o casal, que está na cor branca, contrastando ali com a cor verde, né? Então a quebra do padrão, do total da foto ali, né? É o próprio casal, o que faz com que o nosso olho vá direto para eles também. Caraca, ela tá demais hoje, tá? Tá batendo na minha cara. Tá, vamos falar sobre essa foto aí. É o seguinte, a gente falou aqui no começo, o poder da composição é organizar os elementos dentro de uma cena, né? Deixar a cena mais limpa, né? Menos poluição, deixar organizado realmente. Mas ela tem um outro poder também, que é da gente trazer à tona só o que a gente quer, por exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo, essa foto aqui. Essa foto foi feita no breu. No breu quer dizer no escuro, né? Muito escuro. Tipo, já era noite, a gente estava num monte, não, como é que se fala? Uma rampa de voo livre. E isso já era noite mesmo. A gente só estava se enxergando por causa de LED e lanterna, só por conta disso. Não tinha luz de poste, não tinha casa ali, é um alto de um morro. Não tinha iluminação nenhuma, né? Uhum. Então a minha ideia foi o seguinte, não tinha nenhum elemento de composição que eu pudesse enxergar a olho nu, então eu tirei uma composição que foi iluminando essa árvore eu já mostrei para vocês em alguns stories aqui, o Magmod, né? Que é aquela gelatina com cor. Então a minha ideia aqui foi trazer como elemento de composição essa árvore. Então a composição também tem esse poder da gente organizar os elementos dentro do quadro, tem o poder da gente tirar o que a gente não quer de dentro do quadro e tem o poder de trazer à tona o que, se a gente quisesse esconder, a gente poderia se quisesse. Né? Se eu não quisesse que a árvore, por exemplo, aparecesse nessa foto, era só não jogar a luz nela, ia aparecer só o casal ali com esse fundão todo preto. Mas eu achei muito interessante que que era viável jogar a luz na árvore e compor, fazer a composição com a árvore ali. Então a composição também tem esse poder, tem o poder de organizar, tem o poder de esconder e tem o poder de mostrar. A gente falou numa aula aqui que o termo fotografia significa desenhar com luz, né? Essa foto foi literalmente desenhada toda com luz, né? Isso aí. Tudo que está iluminado ali foi luz nossa, ou é LED, ou é flash, né? Porque ao olho nu era tudo breu, né? Não tinha nada ali, nem a gente se via ali, né? Uhum. Então ela foi toda realmente pintada com a nossa luz. A gente teve que mais ou menos imaginar como que seria o resultado final, porque o nosso olho não via, né? Então quando o flash dispara, é um segundo ali, né, de luz. Então a gente teve que imaginar como que seria esse resultado final para a gente poder criar essa foto, né? Pensa no escuro, no breu, você imaginar, tem uma árvore, vou jogar uma luz ali, vou posicionar mais ou menos aqui, mas a olho nu a gente não via isso, né? Então ela foi imaginada, essa foto. É isso aí. Foi muito bem de novo. Parabéns. O que é interessante nessa foto que a gente citou, que a gente desenhou com luz, né? É que a gente teve que construir essa imagem toda na nossa imaginação, né? Na cuca. É como se fosse um fotógrafo cego, a gente não está vendo ali, na verdade, o resultado, né? A gente está imaginando o que aquilo vai estar gerando. É um grande exercício também, né? E, enfim. É porque essa foto foi feita com flash, né? Poderia ser feita com LED, aí a gente já estaria enxergando, né, essa árvore aí colorida. Nesse caso específico, a gente ia precisar de um LED com muita luz mesmo, né? O LED não teria a potência necessária para deixar a árvore nessa cor tão viva. A não ser que realmente fosse um LED muito forte, um canhão ali, daria. Um LED muito forte daria, que a gente tenha, por exemplo, em casamentos, a gente tem aquelas luzes ali de cenográficas, é isso que fala? A gente tem aquelas luzes cenográficas, então daria.
Não era o nosso caso ali, né? A gente realmente trabalhou com flash, né, no escuro, realmente desenhou essa luz literalmente imaginando qual seria o resultado dessa foto. Então, mais uma foto mostrando os elementos aqui que são cores e geometria. Geometria porque essa foto foi clicada entre as pernas de um padrinho ali, né? Você percebe que tem um triângulo, né? Que tá entre as pernas dele. Nessa mãozinha que tá no centro ali é a mão desse padrinho, né? Então formou essa geometria. E havia também aqueles moves, né, de luz azul que ficam rodando ali, contrastou com a pele deles que já é laranja, então deu esse contraste do laranja com o azul, que são cores complementares, né? Então a gente tem os elementos ali de cores complementares na foto e geometria, né? Que dá força. Eu até acrescentaria uma terceira coisa aí, que é ter um bom joelho. Porque para ficar ali agachado para fazer essa foto é sinistro. Então, nessa aqui a gente tem luz, sombra e moldura. Tá? Lembra que a gente falou lá no começo que a gente pode ter um dos elementos, pode ter dois, pode ter vários elementos. Nessa a gente consegue ver pelo menos 3 aí, né? E ver como isso traz muita força para nossa foto. Então, para quase tudo na vida a gente tem que fazer o quê quando a gente quer aprender? Praticar, né? Ela sabe tem resposta para tudo, sabe de tudo. Então, a gente já falou aqui algumas vezes em outras situações que a gente compartilhou coisas com vocês aqui, que a gente sabe disso, né, gente? Que para tudo que a gente quer fazer, a gente tem que praticar, aprender, né? Então, é muito importante, a gente sempre prega, aquela coisa de mim, a gente sempre prega aqui que é o seguinte, a gente pode experimentar coisas, a gente deve experimentar coisas, só que a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade, não é não? Então, o que a gente aconselha a fazer, né, quando você for estudar sobre composição? Façam aquele negócio lá que eu falei, que a gente falou que é imaginar, né, quando estiver passando por algum local, imaginar, né, uma cena, imaginar a cena que você gostaria, quando você passar naquele pasto lá, como eu falei mesmo? É um campo aberto. Então, quando você passar lá por aquele campo aberto, que tem aquela árvore, imagina o casal ali, imagina como você vai colocar o casal ali, onde você vai colocar, imagine a direção já também, que é um outro assunto que a gente vai falar em um outro momento com vocês. E fazendo essa prática, quando acontecer, gente, é certeza, quando isso acontecer a vera mesmo, que você tiver que ir fazer o ensaio com o casal, você vai estar mais bem preparado, você vai estar mais confiante, porque você vai estar sabendo o que você vai fazer, né? Então é super importante, a responsabilidade, quando eu digo, é de você não deixar para aprender sobre composição ou qualquer coisa lá na hora com o seu cliente. Tem que treinar antes, né? Tem que estudar antes, não é chegar lá na hora, tipo, a usar o cliente, digamos assim, remunerado, né? Que contratou você, te pagou lá a grana, já querendo que o seu trabalho seja, né, top, né? Então, algumas coisas não dá para você experimentar com esse cliente. Então, só para dar um exemplo para vocês entenderem, gente, quanto mais vocês treinam um certo elemento, mais aquilo se torna natural para vocês quando vocês estiverem fotografando o seu cliente. Por exemplo, eu estudei artes, né? Aí, dentro desse curso de artes, tinham vários períodos que eu tinha que estudar sobre desenho, né? E teve um dos períodos que eu praticamente passei 6 meses estudando sobre cubos, assim, que eram linhas, né? Geometria. A galera aí pensando em cubo mágico, não é? Tá? É o formato quadrado mesmo, né? Criando perspectivas, né? Fazendo ele de diversos tamanhos, cubos gigantes, né? Tinham folhas gigantescas que a gente tinha que colar na parede e ficar riscando de ponta a ponta, né? Fazendo cubos grandes, cubos pequenos e tal.
E assim, parece que é algo muito repetitivo, muito cansativo, mas aquilo dá firmeza no traço, faz a gente compreender perspectivas, né? E aquilo sendo natural para mim, quanto mais eu vou treinando, mais eu vou exercitando, eu vou percebendo essa geometria em tudo, né? Em prédios que eu vejo, enfim, em tudo, né? Ponto de fuga, né? Então, a gente tem que treinar também esses elementos da fotografia separados, né? Treine texturas em um dia, sai em um dia mesmo para você perceber só texturas, depois sai para você perceber linhas, né? Para você perceber luz e sombra, né? E quanto mais natural isso for para você, né? Você vai conseguir criar com muito mais facilidade durante um ensaio, quando você já tem naturalmente ali, você já aprendeu a dominar a luz e a sombra, as linhas, as texturas, né? E você vai usar os elementos conforme você for percebendo e conforme eles estiverem disponíveis para você durante o ensaio, né? Que as coisas vão aparecendo ali, você olha para uma certa composição e você percebe qual elemento que está disponível para você ali. Deixa de ser difícil, quando a gente vai praticando, passa a ser natural, né? Fica realmente mais fácil. Quando a gente começa a dominar um assunto, é uma experiência libertadora, na verdade, né? Porque, vamos dar um exemplo assim, eu tenho um ensaio hoje, só que eu não domino ainda a prática da composição. É uma preocupação que eu vou ter no ensaio, já vou sair de casa preocupado, meu Deus do céu, tremendo na base, eu não sei compor direito, vou chegar lá, eu não vou saber como que eu vou organizar esses elementos na cena e tal. Então, quando a gente pratica isso mentalmente, como a gente já falou lá, e o exemplo que Mila deu aqui, quando a gente pratica muito, passa a ser natural. É menos uma coisa para você se preocupar quando você sai para o ensaio. Você só vai ter que se preocupar em quê? Em criar. Quando você já sabe o que é composição, você consegue reconhecer os elementos, né? Que a gente já falou lá, geometria, linhas e texturas. Você só sai de casa com o seguinte pensamento: é só reconhecer, é só chegar lá, reconhecer e criar em cima do que você já sabe, né? Já está meio caminho andado aí, digamos assim. Mas digamos que você ainda está entrando nesse universo da composição, de aprender isso, você ainda vai começar a praticar. Se eu posso te dar um conselho, seria o seguinte: começa devagar, né? Não seja afobado, não tente também fazer um monte de coisa doidado quando estiver com o seu cliente, fazer muito rápido, digamos assim, mostrar que você sabe o que você está fazendo e querer fazer rápido demais. Vá com calma, comece com elementos simples, com composições simples, com fundos mais limpos, mais clean, né? Com menos poluição. Vai devagar. Começa, como a Mila falou, introduzindo um elemento de composição. E aí, conforme você for acostumando, durante o ensaio, por exemplo, conforme você for acostumando com o ambiente ali, com a locação, aí você vai começando a inserir 2 elementos, se você tiver disponíveis, e 3. E assim, logo, logo, eu tenho certeza absoluta que você vai estar dominando essa técnica de composição e ficando livre, né? Tipo, ufa, agora eu já sei isso e vou ter a mente livre só para poder criar em cima de todos esses elementos. Imagine o seguinte, imagine que você tem uma cena, sei lá, seus olhos estão olhando aqui como uma grande angular, que tem uma locação muito aberta, com muitos elementos e tal. O que eu te aconselho a fazer? Se você está nessa fase de ainda estar aprendendo a organizar os elementos, como eu falei, vamos com um exemplo aqui de um ensaio, por exemplo. Você saiu lá da sua casa para fazer um ensaio com o casal e você está numa locação em que tem muitos elementos, né? Muita coisa para você organizar. Faz o seguinte, nesse caso que se você ainda não domina, né, a composição,
vai devagar, como eu falei, e vai por partes. Fatia o elefante, como a gente diz. Né? Vai por partes, faz enquadramentos mais limpos no casal, tenta fazer enquadramentos com fundo mais clean, né? Sem Tudo muito... mais uniforme, mais limpo, né? Isso, sem muita poluição. E aí, aos poucos, quando você for ganhando confiança, né? E você vai ganhar confiança, ao longo do ensaio, você vai abrindo mais ali o teu leque, vai distanciando um pouco mais, né? Que aí você vai sentir mais confiança de poder organizar mais elementos dentro do quadro. Falando sobre isso que o Bruno falou agora, né? A gente vai mostrar um exemplo de um ensaio, né? Como que a gente começa fotografando nosso ensaio. A gente começa de forma simples, né? Como a gente disse, com direções mais básicas, até mesmo para quebrar o gelo. Às vezes a gente não tem intimidade ainda com aquele casal, né? É o primeiro ensaio, né? Então eles estão, eles nunca fizeram um ensaio antes, então a gente tem que começar aos poucos, de forma simples, né? De forma mais natural. Então a gente pede direções simples, né? Para eles se olharem, para eles se tocarem. E nós separamos uma foto, né? Que é um detalhe, na verdade é o toque das mãos deles. Isso foi bem no comecinho do ensaio. Eles escolheram um café como locação, né? Então a gente fez alguns retratos mais básicos, assim, né? Mostrando os detalhes, olhares. Depois a gente foi criando composições mais elaboradas. É isso que a Lina falou, né? A gente começa mais tranquilo, né? Para também ir chegando mais, o casal ir acostumando mais. São direções mais simples também, né? Aí do meio pro final o ensaio esquenta mais, né? A gente já vai estar mais assim com o casal também. E aí a gente começa a fazer coisas mais elaboradas, né? Digamos assim. Por exemplo, aí a gente já tem uma foto que um enquadramento mais com uma moldura ali, né? Olha também olha as cores, como combinam ali do casal com essa parede, né? Tem ali aqueles matinhos verdes também. Tudo entrosado, tudo combinando. Direção bacana. Então a gente vai começando ao longo do ensaio, elaborando, ficando mais complexo, digamos assim. E aqui a gente já tem uma foto um pouco mais elaborada, né? Que tem moldura, tem luz e sombra, né? É uma foto que talvez o casal nem compreendeu na hora que a gente estava criando, né? Foi um pouco meio certamente confuso, achou que a gente era doido. Né? Porque o foco ali nem era eles em si, é a sombra deles, né? Refletida no chão ali. Então tem uma moldura em torno da sombra, né? E o casal tá meio que cortado ali, só mostra uma parte do corpo deles, né? Então é uma foto um pouco mais elaborada, né? Que a gente já criou mais do meio do ensaio, né? Então a gente já tinha feito bastante fotos dos dois retratos, né? As fotos mais básicas, né? Então a gente já começou a evoluir para umas fotos mais elaboradas. Elimine o que não agrega. Então, o que é isso, elimine o que não agrega? É você tentar tirar da cena o que não é agradável aos olhos. Né? É basicamente isso. Às vezes tem o galho entrando na cabeça da pessoa, saindo, não pode, né? Pode, a gente tenta evitar o galho saindo da cabeça da pessoa. Às vezes tem uma árvore atravessando assim, saindo de trás da pessoa, subindo pela cabeça dela também. Então a gente tenta, de alguma forma, se a gente tiver a chance, eliminar esse tipo de ruído, esse tipo de poluição na foto. E a gente consegue isso como? Às vezes é simples, às vezes é chegar para o lado, às vezes é chegar para o outro, ou às vezes abaixar um pouco a câmera, às vezes levantar um pouco a câmera. Então é muito bom a gente ter a percepção de que isso pode acontecer e saber como resolver a parada, né? É claro que em algumas situações a gente realmente não tem como, né? Por exemplo, a gente já falou aqui sobre um momento decisivo, né? E aí o cara vai lá, a noiva vai durante a festa, abraça a melhor amiga ou abraça a irmã lá e tem um jarro atravessando a cabeça dela lá.
foi um momento espontâneo, não tem como você ter o controle total disso, né? Ou durante a cerimônia alguém de repente foi abraçar a mãe, a noiva foi abraçar a mãe e parou numa área que tem um arco ali atravessando elas de fora a fora. São coisas que às vezes acontecem que a gente não tem o controle na cerimônia, né, disso. Mas sempre que você puder evitar fazer uma composição e que não tenha nada, como é que eu vou dizer, fazendo transposição com a pessoa, é isso? Aqui a gente tem um exemplo dessa foto que foi feita na cerimônia, né? Eu deixei as duas fotos para vocês perceberem como que muda totalmente, né, o visual, totalmente muda a composição, muda a forma de a gente enxergar as coisas. Praia é sempre um negócio complicado para fotografar para mim, né? Eu tenho um pouco de toque com coisas atravessando a pessoa, né? Igual tem lá o mar atravessando o negócio, tem ali uma parte que está atravessando os noivos ali na altura da cintura. Tinha uma cerquinha atrás. Tinha uma cerquinha, né? Algumas coisas me incomodam, né? Só que a gente tem que, às vezes, aprender a se adaptar a essas coisas e entender e aprender que as coisas estão ali e vão ficar ali, né? Mas se eu tenho a possibilidade, por exemplo, como eu fiz essa outra foto, né? Fazer, por exemplo, de baixo para cima ali, como eu fiz, coloquei o casal em silhueta ali direitinho. Então percebam como que a foto que está em silhueta, num ângulo mais de baixo, né? Ela tá uma foto muito mais limpa, né? Não tem nenhuma poluição atrás do casal ali, o que de fato havia ali, tinha uma cerca, tem a própria linha do horizonte do mar ali que estava cortando o casal, né? Nas duas fotos a gente teve esse cuidado de não deixar uma linha cortando nenhuma área importante, por exemplo, cortando a cabeça e tal. Na segunda foto a gente subiu a câmera, né, para o mar ficar acima da cabeça ali, mas a foto à esquerda, feita de um ângulo, a foto que está em silhueta, né, feita de um ângulo mais inferior, é uma foto muito mais limpa, que o olhar vai todo pro casal, eles estão em muito mais destaque, né? Então a gente mostra como que às vezes alterando o ângulo, né, a gente consegue eliminar coisas que não são importantes, né, e dá muito mais força para a foto e dá muito mais direção para o nosso olhar para aquilo que a gente quer realmente mostrar ou dar destaque na foto, né? Eu, por exemplo, sinceramente, me sinto muito mais confortável em olhar para a primeira foto em silhueta, né, do que para a segunda foto. Apesar de a segunda foto, a foto tá muito bonita ali, tem todos os padrinhos, né, a foto que certamente a noiva gostou muito, né, colocou no álbum dela. Mas por gosto pessoal, eu escolheria a primeira foto, se tivesse que escolher entre as duas, por exemplo. Para um cliente final, a gente tem que pensar em variedades, né? A gente tem que entregar tanto uma coisa quanto outra, né? A gente está falando aqui agora de padrões estéticos, né? De composição. Mas é claro que para o nosso cliente, a gente não vai só entregar as fotos pensando só na melhor composição, a gente vai entregar também o que eles gostariam de ter nas fotos, né? Mas falando no padrão estético, né? Na força que a foto pode ter, a foto mais limpa, sem dúvida, é a foto que está em silhueta ali, né? A foto que nosso olhar vai muito mais pro casal ali, né? E eles têm muito mais destaque, sem nenhuma distração atrás deles. É tipo se tivesse escolhido uma foto e outra, qual a melhor composição? Eu escolheria a primeira, em silhueta. É tipo isso. Então é isso, a DR de hoje foi sobre composição. Então a gente falou para vocês, composição, organizar os elementos dentro do enquadramento, dentro da cena. A gente falou um pouco sobre como a gente pode treinar para conseguir boa composição, que é treinar com os nossos olhos, não só com a câmera na mão, né? A gente treinar com nossos olhos, com a nossa mente, já imaginar o casal ali numa cena, imaginar a direção, né? E em qualquer situação da nossa vida. Pratique mentalmente, né? A gente tem que tornar esses elementos naturais pra gente, né? A gente tem que perceber isso no dia a dia,
Cada vez que a gente sai de casa, que a gente vai na padaria, que a gente vai na rua, observe o entorno, né? Isso. Fotógrafo, por si só, já é muito observador, né? A gente que gosta de até quem gosta só de fotografar por hobby ou gosta de fotografia, de alguma forma observa as coisas, né? Consegue observar elementos. Então, é só estudar um pouquinho, seguir essas dicas que a gente falou aqui, que são... a gente faz isso, né? A gente pratica essa parada, a gente aprendeu muito sobre composição fazendo, né, esse negócio de imaginar. Então a gente acredita muito nisso e acredita muito que vai funcionar com você também. Nos filmes, gente, a gente percebe muito que é intencional a forma de direcionar as cenas. Acho que estudando cinema também, como que os diretores ali de cinema compõem as cenas, né, como que eles pensam, né, os elementos ali, isso também nos ensina muito na parte fotográfica, né? Então passem a assistir mais filmes, observar as cenas ali, né, como que elas foram compostas, né? E os elementos que foram utilizados, né? Isso que a gente citou na fotografia, isso está muito presente em todos os filmes, né? Eu tô rindo aqui porque fotógrafo, a pessoa acha que vira fotógrafo, ela não presta mais atenção na história do filme direito. Ela só olha a composição, olha cores, olha enquadramento, olha direção. É terrível. A gente tem que ver um filme uma vez, vai ver a parte estética e outra pra gente entender a história. Tem que assistir no mínimo 2 vezes o mesmo capítulo de uma série, alguma coisa do tipo, né? A gente tem um olhar sempre muito... A gente tem um olhar clínico, né? A gente observa realmente. Porque faz parte da gente, né? Faz parte do nosso trampo. Enfim. Então a gente espera ter contribuído muito aí, né, para sua fotografia. A gente pratica todas essas coisas que a gente conversou com vocês aqui. E assim, o segredo é praticar. Então pratiquem, né?